Mário Serafim. Imagina aí o irmão Mário Serafim, né? Tá lá pregando na igreja. Aí a mãe do irmão, um amigo do irmão chega lá no púlpito. Ô irmão, só um instantinho, dá um tempo aí na tua pregação que tu tá falando aí com a multidão. A tua mãe e teus irmãos tá lá fora e estão querendo falar contigo. Imagina essa situação, ele parar a pregação. Meus irmãos, só um instante que eu vou ali fora falar com a minha mãe, com meus irmãos, ver o que é que ele quer. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E lhe disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Olha isso, irmão. É duro e forte ao mesmo tempo. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus não sabia quem era? Claro que sabia. Só que ele tá querendo chamar a atenção daquela multidão. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E ele continua. E estendendo a sua mão para os seus discípulos. Estendendo a mão para os seus discípulos. Jesus, ele se vira para aqueles que seguem eles, né? Seguem ele. No caso aqui, nós conhecemos alguns, né? Pedro, Tiago, João, enfim, os seus discípulos. E diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Está conseguindo entender? Mas ali era homem, os discípulos eram todos homens. Mas Jesus, ele quis falar aqui no sentido de, como quem diz assim: essa aqui é a minha família. Pegou? Essa aqui é a minha família. Essa aqui é minha mãe e meus irmãos. Como assim? Os discípulos eram todos homens. E eu perguntei para o Espírito Santo: mas como? Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Como é isso, Espírito Santo? Mas Jesus está falando ali no sentido de que esses aqui são a minha família. Esse aqui é a minha família. E para você entender de vez, vai ao versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Entendeu aí? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, Jesus, ele não parou. Tem que estudar mais profundo aqui para saber o que é que Jesus estava fazendo, né? E falando ele ainda à multidão, ele estava falando com a multidão, pronto. Versículo 46 está bem claro. E falando ele ainda à multidão, o que ele estava falando, eu não sei. Eu acredito que Jesus, você vai ver as passagens posso dizer que 95% das passagens aqui era Jesus pregando, era expulsando demônio, era curando enfermos, né? As outras passagens que Jesus não está conversando com a multidão, né? Tem aquela, por exemplo, quando Jesus estava com fome, amaldiçoou a figueira, né? Tem outra passagem, por exemplo, que Jesus não estava com a multidão, estava só com a mulher samaritana, e depois que chegaram os demais. Mas aqui no caso, Jesus estava falando ainda com a multidão. Chegou alguém e falou: olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e eles querem falar contigo. E Jesus deixa bem claro: minha mãe, meus irmãos. Como quem diz assim, eu não vou, só para que você entenda, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu não vou deixar de priorizar as pessoas que eu estou ensinando acerca do reino para simplesmente ir falar com a minha mãe e com meus irmãos. Tá conseguindo entender? Versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estava lá fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. Imagina uma situação, para que você entenda de uma vez por todas. Você está no púlpito de uma igreja. Tá conseguindo entender? Você está no púlpito de uma igreja. Você está lá pregando. Imagina ali o irmão. É o Márcio, aqui? Mário Serafim. Imagina aí o irmão Mário Serafim, né? Tá lá pregando na igreja. Aí a mãe do irmão, um amigo do irmão chega lá no púlpito: ô irmão, só um instantinho, dá um tempo aí na tua pregação que tu tá falando aí com a multidão. A tua mãe e teus irmãos tá lá fora e estão querendo falar contigo.
Imagina essa situação, ele parar a pregação, meus irmãos, só um instante que eu vou ali fora falar com a minha mãe, com meus irmãos, ver o que é que ele quer. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso? Meus queridos amados irmãos, eu peço só um instante que eu vou ali fora ver o que minha mãe e meus irmãos estão querendo. Depois eu retorno com a palavra de Deus. Não faz sentido, né? Então Jesus ele deixou bem claro aqui que ele iria priorizar o que ele estava fazendo. O que ele estava falando com a multidão? Eu não sei, eu acredito que ele estava ensinando. Geralmente quando tinha multidões ali, ou Jesus estava ensinando, ou Jesus estava expulsando demônios, ou Jesus estava curando os enfermos. Enfim, Jesus estava fazendo alguma coisa que era do agrado do Pai Celestial, né? E disse-lhe alguém, estão ali fora tua mãe, teus irmãos que querem falar-te. Não disse o quê? Existem casos e casos, né? Suponhamos que há uma outra situação agora, o irmão está pregando ali no púlpito e o cara que não falou o que era o assunto, olha, eles querem falar contigo e ponto final, não disse o que é, né? Aí já é uma outra situação, o irmão está ali pregando e chega o irmão, olha, tua mãe está lá fora. Rapaz, aconteceu isso. Olha, aconteceu isso. Já deixando bem claro que não tem outra situação a não ser o irmão parar, né? E dizer, olha, meus irmãos, infelizmente a minha mãe está ali fora, aconteceu isso, né? Eu peço que um homem de Deus ou uma mulher de Deus dê continuidade aqui ao trabalho. Irmãos da igreja, por favor, em nome de Jesus Cristo, não precisam vocês ir para casa. Aqui o irmão fulano de tal ou aqui a irmã fulano de tal vai assumir agora e vai dar continuidade, né, para dar suporte àquele rebanho que está ali, para não deixar na mão, né? O cara dizer assim, não, agora acabou o culto porque aconteceu uma situação comigo e o rebanho que está ali vai se dispersar, né? Muitos vão ficar, o que será que aconteceu? Muitos vão ficar por ali até entender o que é que aconteceu, né? Então, a orientação seria essa, né? Uma outra pessoa. É por isso que a igreja ela tem que ter os obreiros, plural, tem que ter diáconos, tem que ter presbítero para Deus o livre e guarde em uma situação de emergência, ter alguém para assumir o púlpito, né? Ele, porém, respondendo disse ao que lhe falaram, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu... Olha que me lembra isso aqui agora. Um tempo desse, aconteceu uma situação onde o rapaz... Isso já faz tempo, acho que 2 anos atrás, 3 anos, faz muito tempo já. Que eu fui cortar um cabelo em um determinado local. E glória a Deus e aleluia, que quem corta meu cabelo hoje é minha esposa. Cada dia ela tá ficando mais profissional, viu, irmão? Cada dia ela tá ficando mais profissional, glória a Deus. E eu fui cortar o cabelo nesse local e eu posso dizer que aconteceu uma situação ali, né, onde eu acabei falando a verdade. Não chego na minha, quem me conhece, eu fico tranquilo, a pessoa puxou a conversa, aí eu começo a conversar também, né? Aí eu sei que aconteceu um assunto onde eu falei assim, rapaz, tu fala muito da vida do povo, uma coisa assim, que era verdade, não era mentira. E tipo assim, no sentido dele se consertar, né? Nesse mesmo tom que eu estou falando com vocês. E ele se revoltou, se eu sentado aqui, ele ficou em pé e eu comecei a clamar o sangue de Jesus. 2 coisas iam acontecer, ou ele ia me espancar ou ele ia manifestar, né? Então aí ele ficou em pé na minha frente e nós como servo de Deus não podemos revidar. Então, da mesma maneira que ele ficou aqui gritando, eu fiquei sentado, clamando o sangue de Jesus, orando em espírito. E ele ficou, né, e não sei o que, sai daqui, e não sei o que. E eu esperei ele se acalmar, aí quando o tio dele veio, né, se acalme, e eu não tive nem a oportunidade de falar. Aí vim pra casa. Aí, quando eu entrei dentro de casa, dobrei o joelho, chorei pela vida dele, pedindo misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Enfim, passou-se um tempo e o Espírito Santo falou no meu coração, você tem que ir lá pedir perdão para ele. E eu disse assim, mas foi ele que quase me agrediu. E o Espírito Santo disse, vá lá pedir perdão para ele. Aí eu fui, obedeci, fui lá, cheguei no portão, posso falar com você? Aí ele, pode. Aí eu, olha, me perdoe por conta disso. Aí ele falou assim, eu perdoo
todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Baseado nisso aqui que vamos ler agora no versículo 50, eu me lembrei dessa situação que eu passei. Todos nós somos filhos de Deus. E para não causar uma outra discussão, que na hora ver a passagem, né? Eu lembrei da passagem de que a Bíblia deixa bem claro que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Agora, já pensou, o cara já tava daquele jeito? Eu disse, não, a Bíblia diz que quem não obedece à palavra de Deus é filho do diabo. Imagina só eu falando uma situação dessa, uma passagem dessa. Então aí eu fiquei calado. Me lembrei do Salmo, guarda a porta dos meus lábios, Senhor. Então, me lembrei disso, né? Ele dizendo, olha, todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, sendo que é uma pessoa que não frequenta a igreja, anda na prostituição, fornicação, idolatria, enfim. Uma coisa que eu já fui também, não, só para deixar bem claro de que, né? Para os irmãos não pensarem que eu estou condenando as almas, jamais, né? Então, só me lembrei dessa situação e aqui o que Jesus diz é diferente. Porque quem Jesus está considerando aqui a família dele, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus é que é pertencente da família de Jesus.